O Pedro Antônio, boa noite, Yuri. Sou extremamente contra a mudança do escudo. Não tem sentido mexer no escudo perfeito, que todo mundo gosta. Se for pra mudar, tem que ser no centenário com o apoio dos sócios. Antes de Lero chegar, isso aqui eu já posso garantir. Não será nada enfiado goela abaixo, lá ele. Não será nada imposto. Ah, eu quero esse escudo, vai ser esse escudo. Não vai ser nada desse tipo. Agora sim, mudanças já aconteceram. E talvez quando a pessoa escuta mudança, não sei se é seu caso ou de alguma outra pessoa, quando a pessoa escuta mudança, a pessoa pensa em mudança como foi, sei lá, a do Atlético Paranaense. Que era um escudo redondo, fizeram aquilo e foi uma mudança mais drástica do seu escudo. Ou da Juventus, que tinha um escudo mais tradicional e virou... Enfim, uma mudança mais drástica. Isso não vai acontecer. Uma modernização no escudo, deixa eu até jogar essa imagem, que eu joguei ontem, a gente pode deixar aqui, é algo que já aconteceu na história do Esporte Clube Bahia por 11 vezes. 11 vezes o escudo do Esporte Clube Bahia já sofreu alguma alteração. Cadê a foto de ontem, rapaz? Deixa eu compartilhar aqui. Jogar... Que é toda uma parafernália. Eu jogo daqui pro Telegram, do Telegram baixo no computador e jogo. Aqui, a imagem é essa. Já aconteceu 11 vezes, né? Uma alteração no escudo do Esporte Clube Bahia. Então, assim, ao longo do tempo, algumas coisas vão evoluindo, vão mudando. Eu, de antemão, já antecipo, não sou contra a modernização do escudo do Esporte Clube Bahia. Não sou contra. Desde que mantenham-se características. E até por isso o contrato foi muito bem feito, muito bem amarrado, para que não seja nada feito imposto. Então, assim, vai passar por todo conselho, deve passar pelos sócios. O Emerson, inclusive, falou sobre isso na rádio hoje, que passaria pelo conselho e depois, por fim, chegaria à Assembleia Geral de Sócios. Eu acho que essa conversa pode sim existir. E até para já tirar essa conversa, não é o momento. Ok, não é o momento para mudança. Mas se quiser fazer uma mudança daqui a 1, 2, 3, 4 anos, eu acho que uma conversa pode ser feita agora. Até porque precisa ser feito por uma agência. Leiro falou até o nome da agência, eu esqueci. Que eu não sabia, na verdade, né? Não sabia o nome da agência. Mas esses escudos já estão prontos. Todos os escudos, os modelos, né? Foram mais de 2, acho que... Sei lá, foram alguns escudos feitos. E todos eles estão prontos e já foram apresentados para algumas pessoas de dentro do Grupo City. E aí vai passar por N processos. Eu acho que pode ser conversado, eu acho que pode ser... Leiro chegou, já jogo na tela. Aqui, África, né? Eu acho que foi essa, Leiro já, Agência África aí. Leiro já fala melhor sobre isso. Então, algumas coisas podem sofrer uma alteração. Podem sofrer uma modernização. Mantendo as características, não vejo que mal. A fonte do Bahia. Exemplo. Vou dar um exemplo. A fonte do Bahia, digamos que é Arial. O Bahia quer jogar pra, sei lá, diga aí o nome de uma outra fonte aí. Times New Roman. Pronto. O Bahia quer fazer essa alteração. Tô dando um exemplo. Não acho por que não ter essa conversa. E aqui, a Ianca até fala, e Leiro vai trazer sobre, quero reforço. Concordo, Bahia precisa de reforço. Mas, acho que as duas coisas podem e devem, não só podem, devem acontecer ao mesmo tempo. Eu acho que são departamentos diferentes, são situações diferentes. É uma empresa, não é nem o Esporte Clube Bahia, a ideia, claro, do Bahia, SAF, mas passado por uma empresa para fazer e aí, enfim, ir para aprovação. Eu acho que as duas coisas podem coexistir. Podem ser feitas no mesmo momento, podem andar juntas e caminhar da mesma maneira. O momento, de fato, para uma mudança... Se essa mudança fosse hoje, eu acho também que seria algo... Sobre algumas questões, né? Você tá meio que de férias aí, eu também, confesso, não tô nem fazendo café todo dia. Eu fiquei uns 2 dias sem fazer, aí surgiu uma pauta, eu fiz, aí depois fiquei mais uns 2 dias sem fazer, enfim. Tá no momento também de dar uma recuperada, né? Dar uma acalmada nos ânimos pra gente se recuperar direitinho. Mas é isso, assim, em linhas gerais, essa pauta veio, né, de ontem pra hoje, né? Aí você até falou sobre isso na live de ontem, não foi? Ontem de noite. E aí eu repercuti hoje no Café com Leiro pela manhã, aí soltei no Twitter, eu nem vi que você não tinha soltado no Twitter ainda, eu achei que você já tinha soltado, eu vi que saiu o corte. E aí como eu soltei no Twitter e você não tinha soltado, o meu tweet terminou viralizando, né? O pessoal até do Datafute lá compartilhou e virou notícia nacional, enfim. Aí Emerson Ferretti já foi na Rádio Sociedade, aí todo mundo começou a gravar vídeo, começou a falar em relação a isso, enfim. A gente terminou pautando aí o noticiário, até porque não tem muita notícia, né? Então isso virou notícia muito rapidamente. Mas é isso, velho. Eu tava acompanhando aqui antes de você me trazer em tela. Basicamente a ideia, velho, é que existe essa mudança. Eu tô vendo aqui, por exemplo, a Ianca falou, né? Mais cedo falando sobre... porque
tem que contratar jogador e tudo mais, e você respondeu muito bem, né? Acho que uma coisa não tem nada a ver com a outra. Eu sou um pouco mais conservador nesse sentido, tá? De mudança de escudo e tudo mais. Eu acho que a mudança tem que ser muito... eu não sou contra a mudança, mas eu acho que ela tem que ser feita com cautela, ela tem que ser feita, né, com parcimônia, com bastante estudo, né? Não pode, na minha opinião, descaracterizar o Bahia de maneira nenhuma, né? Deixar o escudo do Bahia genérico, colocar ali naquela família do Grupo City com um monte de escudo parecido. Eu não gosto desse tipo de abordagem. Mas, por outro lado, eu acho que é uma questão natural, sabe? Só pra deixar o torcedor bem tranquilo e deixar isso uma coisa muito clara. O Bahia não vai ter mudança de escudo se o torcedor não aprovar, tá? É só pra deixar isso muito claro. O que está existindo nos bastidores, né? E está existindo, Yuri, desde janeiro, pelo menos, né? Talvez até antes, né? A gente descobriu em janeiro. Isso aí pode ter certeza. Né? Eu até te mandei ontem um print, né? Eu já tava sabendo dessa informação também desde janeiro. Nós dois, né? Já sabíamos desde janeiro. No mesmo dia, praticamente. Acho que a fonte foi a mesma nessa aí. Porque foi no mesmo dia. Quando eu mandei pra você o print, você falou, pô, 5 de janeiro. Exatamente no mesmo dia. Só que assim, como é uma situação, pô, início de temporada, não era o foco naquele momento, ainda era um estudo, sabe? Era uma questão ainda muito, muito inicial. A gente não abordou naquele momento, né? Não era o momento oportuno pra se abordar. E aí, coincidentemente, e deixando claro, é uma coincidência, tá? Eu entrei em contato... Eu vi a entrevista do presidente Emerson Ferretti agora há pouco também na Rádio Sociedade. Entrei em contato com alguns amigos, né? Que eu tenho no Conselho Deliberativo da Associação do Esporte Clube Bahia. E todos eles, Yuri, todos eles disseram que é uma coincidência. O Conselho não recebeu absolutamente nada oficial ainda em relação a uma possibilidade de atualização, mudança, ou o que quer que seja, de escudo do Bahia. E para deixar o torcedor muito calmo, muito tranquilo, a mudança só acontecerá se, somente se, a torcida do Bahia aprovar essa mudança. Então não adianta vocês ficarem, né, sofrendo por antecipação. E porque se não mudar isso, se mudar aquilo. Calma, torcedores, calma, né? A ideia é de uma atualização, de uma modernização. Não sei se vocês acompanharam, por exemplo, o que aconteceu com o Vasco, né? Foram pequenas mudanças ali no escudo, fizeram algumas mudanças ali, né? Na vela e tal, enfim, fizeram uma coisa bem... Você viu a do Criciúma? Não cheguei a ver do Criciúma. Daqui a pouco eu jogo. Mas foram mudanças bem pequenas, assim, sabe? Atualizações, modernizações. O Botafogo agora, por exemplo, dando processo dando seguimento nesse processo de atualização de marca, lançou recentemente uma fonte. Uma fonte mesmo, você tá falando de fonte Arial, Times New Roman. O Botafogo criou uma fonte, lançou uma fonte e só o Botafogo usa essa fonte. A fonte mesmo escrita, né? Então o Botafogo criou uma fonte de letra, de número, chamada Dalva BFR, né? Que é o nome da fonte do Botafogo. E só o Botafogo utiliza essa fonte. Apenas o Botafogo. Mais nenhum clube. O Criciúma, por exemplo, né? Teve uma mudança ali, né? Pois é. O contorno, pô. O contorno, deixou ali o contorno mais... Tirou o ponto. Mais acentuado, tirou o ponto, né? Botou uma fonte, na minha opinião, mais bonita. Eu acho que até valorizou mais o escudo do Cristiano, na minha opinião, essa fonte aí. Então, são atualizações, são modernizações. A gente não sabe, eu pelo menos não sei exatamente o que é que vai acontecer. Eu não sei em que pé anda. O que eu fiquei sabendo lá atrás é que a agência que estaria fazendo esse estudo é uma agência chamada Agência África, que é a agência do Nizam Guanais, né? Que ele que fundou essa agência, é uma das maiores agências do Brasil. Eu não sei se ainda é essa agência, se de fato essa agência fez alguma coisa para além desse estudo. Eu não consegui confirmar, né, informações em relação a esse andamento de processo com essa agência, mas lá atrás, lá em janeiro, quando eu soube disso, né, a agência que estaria estudando esse processo, né, esse rebranding que eles estão chamando, é a Agência África, uma das maiores agências do Brasil. Enfim, mas fiquem tranquilos, só para deixar claro, qualquer tipo de mudança, ela só vai acontecer, primeiro, se o Conselho Deliberativo votar a favor. Se o Conselho votar a favor, aí é que vai para a Assembleia Geral de Sócios. Se a Assembleia Geral de Sócios aprovar, aí é que vai acontecer a mudança. Então, para que de fato essa mudança aconteça, existem vários ritos processuais internos do clube, né? E o torcedor precisa ficar mais tranquilo, né? Não precisa ficar agoniado que não vai ter, nesse momento, nenhum tipo de mudança unilateral ou disruptiva, ou algo que o torcedor não queira, na sua maioria, que aconteça. Yuri. Eu entendo a chateação do torcedor, como, assim, em vez de mudar o escudo, mudar o técnico. É o que a gente tá falando. Não é a mesma coisa, não é o mesmo departamento. Inclusive, assim, não vou cravar isso. Imagino até que pessoas ligadas ao futebol do Bahia não estejam sabendo de uma mudança de escudo do Bahia. Pois é. Não duvido. Eu não duvidaria disso não estar sabendo, porque, assim, são departamentos distintos, departamentos diferentes. É uma conversa que acontece já há algum tempo. Sobre essa ideia de, pelo menos, colocar para estudo, colocar para análise, o que pode ser feito, colocar para conversa. Porque aconteceram com outros clubes, alguns mais, alguns menos. Daqui a pouco eu posso trazer até de outros clubes que a gente trouxe ontem. O do Girona, exemplo, só colocaram o nome do Girona, que era muito pequeno, e jogaram o nome do Girona em destaque. E eu posso afirmar que uma das ideias é essa. Colocar o nome do Bahia em destaque, em vez do Esporte Clube Bahia, valorizar o nome do Bahia. E até onde eu sei,
é que essa ideia tem caminhado entre a agência e Esporte Clube Bahia SAF, de escudos estarem feitos. Os escudos apresentados, claro, podem ser refeitos, alguma alteração ou outra, porque vai adiante, pô, uma hora alguém da associação deve ver, pode não gostar, e volta, conserta, enfim. Não é algo que deve ser decidido da noite para o dia. Não é algo que para mim vai ser resolvido em questão de um ano, já foi, vamos voltar, ano que vem o Bahia tá com um novo escudo. Não, não acho, mas é algo que vem acontecendo há algum tempo e vem sendo conversado e vem sendo proposto. Inclusive dos escudos que foram feitos, tiveram várias versões. Várias versões. Exemplo, a gente pode ver que a bandeira do estado da Bahia, ela era presente nos primeiros escudos do clube. 31, 40, enfim, nos primeiros anos as bandeiras, elas existiam no escudo do Esporte Clube Bahia. E aí, existia um tempo que não se podia mais ter a bandeira do estado, a bandeira federativa dentro de uma agremiação de futebol. Então foi tirado isso aí, a bandeira do Bahia de dentro, a bandeira da Bahia dentro da bandeira do Bahia. E aí foi colocado a bandeira dentro da bandeira. Então, uma das ideias também é que a bandeira da Bahia retorne ao escudo, né? A bandeira dentro da bandeira, a ideia do infinito, que teve gente que gosta. Tem gente que não gosta. Eu não sou dos maiores fãs da bandeira dentro da bandeira. Eu não sou dos maiores fãs. Mas entendo que tem torcedor que, enfim, que gosta, tem torcedor que acha bacana. Eu vi um comentário de um torcedor, Leiro, falando assim, pô, é um elemento de, porra, como foi que ele falou? Acho que de originalidade, de inovação, algo assim, algo do tipo, algo que diferencia o Bahia ter uma bandeira dentro da bandeira. Mas, como o Leiro já falou, não é algo que vai ser empurrado goela abaixo. Vai ser conversado, vai ser discutido, vai ser, enfim, debatido muito isso aí, até que exista. Exemplo, Leiro. Esse escudo de 2012 que tinha uma borda dentro da borda, um escudo dentro do escudo, assim, tinha uma borda extra do lado externo do escudo, né? Tinha uma borda a mais, ela foi retirada do escudo do Esporte Clube Bahia. E a mesma coisa que eu falei ontem, eu repito, algumas pessoas falam, pô, o escudo do Bahia já é muito atual e moderno. Eu não posso entrar nesse mérito nessa área porque não é minha área. Mas eu conversei com 2 pessoas da área sobre isso, que falaram que, de fato, o escudo do Bahia poderia ser modernizado, porque há elementos no escudo do Bahia que, na hora de uma impressão, na hora de uma confecção, na hora de você colocar os detalhes, exige um pouco mais de trabalho. Então, que podem ser feitos, podem ser modernizados e que podem, sim, ser consertados para deixar o escudo do Bahia atual, mantendo as características do escudo do Esporte Clube Bahia, que essas inegociavelmente serão alteradas. Entenda as cores, entenda a bandeira, entenda o nome do Bahia, enfim, essas coisas serão mantidas do escudo do Esporte Clube Bahia. Mas que a ideia da valorização, Leiro, do nome do Bahia, essa é um dos grandes desejos dessa modernização. Isso é. Vou até trazer aqui o do Girona para vocês entenderem o que eu tô falando. Enquanto você tá trazendo, Yuri, eu queria só responder o comentário aqui do Hazor Indy, que ele ou ela, né, colocou assim, o problema é largarem isso na situação que o time está. Todo mundo esperando contratação e a notícia que vem é mudança do logo. Calma, vamos lá. Por partes. Primeiro, essa situação, eu posso garantir pra vocês, o que eu posso garantir, Yuri também, eu tenho certeza disso, porque a gente recebeu no mesmo dia praticamente a informação lá em janeiro, é que desde janeiro isso tá sendo debatido. Então não é como se isso estivesse sendo debatido agora. Desde o ano passado, Leiro. Pois é. Não, é assim, eu posso garantir de que eu sei desde janeiro. Desde o dia 6 de janeiro, mas eu acredito seguramente que há mais tempo do que isso, né, isso já tá sendo debatido, porque, velho, ninguém muda a identidade de um clube, ninguém muda a marca, ninguém faz uma mudança, né, de atualização em escudo, o que quer que seja, da noite pro dia, pô. As coisas não são assim que funcionam, né, até por conta dos ritos processuais, né, tem a questão de conselho, questão de Assembleia Geral. Então, isso tá sendo estudado há pelo menos um ano. Um ano. E assim, não dá pra gente colocar essa justificativa em xeque de, o Bahia colocou isso agora. Até porque o Bahia nem falou nada oficialmente, né? Essa situação veio à tona, mas foi vazada, digamos assim, a informação vazou, mas isso nem foi oficial, né? Então não tem como dizer, estão fazendo isso e priorizando isso em detrimento daquilo. É o primeiro ponto. E segundo ponto, velho, Cadu Santoro não vai mexer no Photoshop, no Illustrator, no CorelDRAW, no que quer que seja pra poder mexer no escudo, não. Cadu Santoro, ele vai continuar trabalhando. E quem tá mexendo no CorelDRAW, no Photoshop, desenhando à mão, fazendo no Paint, o que quer que seja, quem tiver mexendo nisso, no Canva, não vai estar contratando, não. Então são coisas completamente distintas, pô. Né? Nós, torcedores, precisamos entender e ter o bom senso também de que são departamentos completamente diferentes.
completamente diferentes e distintos. Então, assim, eu entendo o torcedor que tá nessa de, tinha que priorizar. Mas entenda, você pode priorizar uma melhoria na sua marca e você pode priorizar também as contratações. Você não precisa fazer uma coisa e depois a outra. O Bahia tem, sei lá, eu nem sei quanto, mas o Bahia tem 1.000 funcionários. Tô chutando aqui. Todo mundo vai ficar contratando? Todo mundo vai cuidar de futebol? Não, o Bahia tem várias áreas, vários departamentos. Tem sócio, tem marketing, tem loja, né? Tem bar do Bahia agora. O Bahia tem uma série de coisas pra poder fazer. O cara vai deixar de servir sua cerveja lá, seu chopp no Jogo do Brasil amanhã no bar do Bahia porque você quer que o Bahia contrate? Não vai, pô. Então, assim, acho que cabe ao torcedor também ter um pouquinho mais de cautela e de bom senso pra poder entender. Eu não tô dizendo que você tem que aceitar ou não aceitar uma mudança. Você pode votar contra quando acontecer, né? Quando vier a tona, você pode falar, não gostei. E é não. E não vai mudar. É o seu voto. Acabou. Agora, não tô aqui querendo dizer que é o certo ou que é errado, não. Só estou dizendo que a gente tem que ter o discernimento e a paciência, calma, né? Não sofrer por antecipação, não ter essa ansiedade, né? De ficar já... isso e aquilo. Calma. As coisas nem vieram à tona ainda. A gente não sabe nem se vai vir. Esse ano. Pode ser que a gente esteja debatendo isso aqui agora. E o Bahia só deixa isso para o ano que vem. Termina a temporada e olhe lá, ou pra o meio do ano que vem, ou pra, sabe? Enfim, a gente descobriu isso e essa coisa veio à tona por agora. A gente descobriu em janeiro, mas tá trazendo à tona agora. Mas pode não ser agora, pode ser daqui a 6 meses, daqui a 8 meses, daqui a 1 ano, daqui a 2 anos, a gente não sabe quando é que vai acontecer. Pode ser uma isso coisa é uma centenário. proposição. Pode ser uma coisa pro centenário, pô. Isso é uma proposição, é importante que fique claro. Isso não é como o Yuri falou, isso não é uma mudança goela abaixo do torcedor. Isso é uma proposição. Existe um rito muito bem estabelecido, rigoroso. E tem outro comentário que eu queria responder, Yuri, antes de você debater esses escudos aí, que é o do... Esse nome é complicado, né? Mas o CU aqui, né? Falou, Puco, no Estatuto do Clube diz que a pena será aprovada em votação dos sócios e aprovação de 75%. Mas é justamente esse debate que aconteceu ontem na reunião do Conselho. Porque eles querem 90, né? Eles querem tirar de 3/4, que seria 75%, para 9/10, que seria 90%. Então é justamente esse debate. Eles querem, o Conselho hoje, nesse momento, quer dificultar, não é dificultar, mas tornar mais rigoroso, né, qualquer tipo de mudança das insígnias do clube. Ser mais unânime. Exatamente, ser mais unânime. Ser mais perto da unanimidade. Exatamente, perfeito. Unânime é tudo, mas ser mais perto da unanimidade, porque hoje seriam 3/4 dos votos, que seriam 75% dos votos. E a proposta é que seja 9/10, 90%. 90%. Até ler o comentário aqui de meu querido Alexandre, ele que é do perfil blog... Não, como é, rapaz? Blog CBF, deixa eu ler o nome certo do... Ranking da CBF, né? Ranking da CBF, perdão. Ranking da CBF, que ele fala sobre isso aqui. Eu tô procurando meu tweet, tá aqui, foi nesse daqui, ó. Que ele fala justamente quanto a isso. Quanto a essa votação. Foi aqui, foi nesse daqui, ó. Aqui... Aqui, ó. Ele fala... Blog do ranking, eu sabia que tinha um blog do ranking da CBF, eu lembrava que tinha um blog, o perfil blog do ranking da CBF, que é torcedor do Esporte Clube Bahia, não sei se ele é conselheiro ou... Enfim, perdão, Alexandre, mas o perfil muito bom, inclusive, o dele. Ele fala, né, qualquer mudança nas insígnias, cores, bandeira, hino, mascote, precisam ser aprovadas em Assembleia Geral específica para o assunto. O Estatuto atual prevê a aprovação de 3/4 da Assembleia, que seriam os 75%. A nova redação do Estatuto, que é essa que foi conversada ontem, né, que ele ainda fala que ainda não foi aprovada, prevê 9/10 da Assembleia, que seriam os 90%. Ou seja, precisaria de 90% da aprovação para que essa proposta, né, fosse para frente. Quem tiver interesse de assistir também, ontem, né? Agora sim, são 3 horas, viu? Eu assisti porque eu sou carne de pescoço. Mas quem tiver interesse de assistir, porque é chato mesmo, é insuportável, né? É um monte de nome, um monte de conselheiro, um monte de gente falando. Mas quem quiser assistir, tem uma live no canal TV Bahia Raiz, né, que é o canal da associação, né? Tem a TV Bahia, que é a TV oficial da SAF, e a TV Bahia Raiz, que é a TV da associação. Nesse canal oficial do Esporte Clube Bahia Associação, né, ontem houve uma live de quase 3 horas de relógio, né, do Conselho Deliberativo, está gravado lá, dia 17 de junho, onde eles abordam vários temas. Lembrando, galera, a reunião não foi para deliberar sobre isso especificamente. A reunião está deliberando sobre um trabalho de quase 1 ano do Conselho Deliberativo da Associação para a mudança e adequação do Estatuto da Associação. Ponto. Né? Existiram mudanças na perspectiva da associação. Agora a associação tem vários esportes, né? Tem vôlei de praia, tem futebol, tem não sei o quê, tem aquilo outro, enfim, tem um monte de coisa. Então eles estão fazendo uma adequação no estatuto da associação. Dentro dessa adequação, né, uma das proposições é essa,
de sair de 3/4 para 9/10, né? Ainda não foi aprovado. Inclusive, a reunião de ontem, acho que nem terminou, assim, pelo que eu entendi, né? Porque eu não sou muito do rito legislativo ali do conselho, né? Da forma de falar e tudo mais, eu não sou o cara que acompanha com frequência, mas pelo que eu entendi, a reunião ainda, vão ter outras reuniões, talvez essa semana ainda, no mais tardar na próxima, para poder deliberar sobre isso e outros assuntos, como disse aí o próprio tweet que você trouxe, né? Do Alexandro, ainda não foi aprovado, ainda não foi, não passou essa situação, né? A nova redação ainda não foi aprovada. Então, é uma coisa pra gente acompanhar de perto, né? Foi uma coincidência isso ter acontecido nesse momento em que a situação vazou, né? Digamos assim. Mas é importante que a gente tenha isso em mente, porque existe sim essa conversa. Não é mimimi, não, existe, está existindo essa conversa. É uma conversa que está existindo há pelo menos 6 meses, mas acho que até mais tempo. Eu tomei conhecimento em janeiro, Yuri também, mas há mais tempo isso está acontecendo com toda certeza. E é bem provável que nos próximos meses, né, a gente não sabe exatamente quando, mas nos próximos meses, eu diria, a gente deve ter algum tipo de proposição para uma modernização do escudo do Bahia. É isso que deve acontecer. Eu falei aqui, Leiro, meu nome eu respeito demais, minha credibilidade construída eu respeito demais. Então eu não falaria algo Claro. sem ter 100% da certeza e Leiro da mesma forma. Então assim, trouxe esse assunto porque eu tenho 101% da certeza que a conversa existe e que esse processo está caminhando internamente. E quando eu digo caminhando, não estou dizendo caminhando para um desfecho positivo. Caminhando no sentido de as etapas do processo estão evoluindo, estão avançando para que, enfim, exista um debate, exista uma conversa e lá na frente, que seria a última etapa desse processo... Caminhando para que se torne inviável a ser votado. Basicamente é isso. Exato. E aí, e outra coisa aqui pra deixar claro, Leiro, o Moreno, ele manda até mensagem aqui. Yuri, Leiro, com todo respeito a vocês, eu sou contra. Eu não tô aqui tentando te convencer a de maneira aprovar nenhuma. de maneira nenhuma. Até porque eu não a vi. gente nem sabe exatamente. As únicas coisas que eu ouvi são quais são as ideias e o que tá sendo feito. Exemplo, uma dessas é que vocês podem ver aqui na foto. O Melbourne tem o nome do Melbourne em cima, o do Manchester tem o nome do Manchester em destaque em cima, o do Montevidéu tem o nome do Montevidéu em cima, o do Girona... De lá ele. Lá ele. O do Girona tem o nome do Girona em cima em destaque. Ou seja, todos os clubes têm o seu nome em destaque lá em cima. Uma das ideias é que o nome do Bahia esteja em destaque lá em cima. Bahia. Enfatizando o Bahia, quando você pensa na terra, na cidade, no time, você pensa Bahia. Entendem que o nome Bahia é muito forte. O nome Bahia é muito forte. Então, dá um destaque a esse nome do Esporte Clube Bahia. De novo, não tô te convencendo que isso vai ficar bom, que vai ficar ruim, não sei. Não vi como ficou a aplicação, não sei se vai ser legal. E se você ainda assim for contra, tudo bem, velho. Tudo bem, você é sócio, você tem o seu direito de voto, igual eu tenho, o Leuro tem, que a galera tem. Todo mundo tem o mesmo direito. E não é o meu papel convencer. Meu papel aqui tá sendo informar, tá sendo elucidar e tá sendo trazer um debate do que tá acontecendo no Esporte Clube Bahia para a mudança do escudo que aconteceu em, se não todos os clubes do grupo, a maioria. Uma modernização, assim, o do Girona foi algo mais sutil. Você viu que manteve o do Girona e colocou o nome. A do City já foi voltar um pouco mais às suas origens. A do City Torque, até porque mudou o nome, mudou completamente. Mudou. A do Melbourne mudou completamente também. Então, assim, a do Palermo parece também que ficou mais minimalista, colocaram só as águias lá do Palermo e tal. Então, assim, todos os escudos passaram por alguma mudança e alteração. A do Bahia está sendo conversado nesse sentido, que se a torcida aprovar, vai mudar, que senão vai continuar o mesmo escudo do Esporte Clube Bahia. Tem que abreviar Esporte Clube para EC Bahia. Pode ser uma das ideias também. Pode ser uma das ideias. Que aí fica Mas, assim, maior, né? Exato. Mas assim, enfatizar o nome Bahia. Enfatizar o nome do Bahia. Isso com Uma coisa que certeza pode é acontecer, e que aí não necessariamente pode ser nessa ideia que você tá aí, por exemplo, mas é porque hoje o nome do Bahia tá todo em cima, né? Esporte Clube Bahia. Uma coisa que pode acontecer, por exemplo, é você deixar o Esporte Clube em cima e o Bahia grande, maior, graficamente mais exposto embaixo. Que aí você isola o Bahia, você não deixa o Bahia... Esporte Clube Bahia embaixo. Isso. E aí Porque tiraria o você... 1931. Ou você colocaria 1931 Igual do do lado City. como tá o do City, pois é. 1931 como é o do City, por exemplo. Tipo, eu posso te mandar... eu posso te mandar o link aqui dentro, no privado? Pode. Onde é que manda aqui? Tem um link aqui que um brother fez essa... Quem souber, morre. Um brother fez Aqui, essa... private chat aqui, fica aqui, ó, Aqui, chat aqui. privado. Yuri, né? Vou mandar aqui pra você. Veja essa imagem que eu mandei. Um brother fez essa imagem no deve ser CDA, né? E essa imagem, por exemplo, eu achei interessante. Não tô dizendo que é isso, tá, galera? Eu não faço ideia. Mas seria, tipo, uma coisa parecida com isso, por exemplo. Esporte Clube em cima, o Bahia grandão embaixo, né? E o 931 sairia de baixo pros lados, por exemplo.
Por exemplo, a gente tá dando um exemplo, né? E aí sairia a bandeira dentro da bandeira também, né? Nessa proposição tem a bandeira da Bahia, né? Então poderia ser algo nesse sentido. Não tô dizendo que é isso, não tô entrando aqui na seara de que é exatamente assim. E aí eu acho que eles podem tocar, mas é um pouco mais sensível, são quanto as estrelas do Bahia. Tem gente que, inclusive, acha que não tem necessidade em ter as estrelas. Tem gente que acha que é irredutível que se tire as estrelas do Esporte Clube Bahia. Mas que é outra coisa que eu imagino que esteja sendo conversada a retirada ou não das estrelas, ou a aplicação das estrelas, deixar as estrelas só no uniforme e em qualquer outra representação do clube não ter as estrelas, enfim. Mas que é outro assunto também que deve ser discutido junto com essa do escudo. Mas se o escudo é sensível, essas estrelas eu acho que vai ser ainda mais sensível. Pode ter certeza. Eu, por exemplo, sou um cara mais conservador em relação às estrelas. Eu não gostaria que tirasse. Pra mim, é a representação do que o clube construiu até hoje, velho. Né? Assim, eu particularmente gosto da ideia de ter as estrelas. Eu sei que tem outros clubes que não adotam as estrelas, né? Quando você chega num patamar de, sei lá, você tem 10 títulos, aí você não vai botar 10 estrelas em cima do escudo, né? Então, tem clubes que, de fato, deixam de utilizar. O Girona tirou, né? O Girona tirou a coroa, o City tirou as estrelas também, né? Pois é, o City tirou as estrelas e transformou no escudo que a gente vê hoje. Enfim, eu acho que o debate das estrelas, pra mim, é mais complexo, inclusive. Também. Eu acho. Eu realmente hoje não tenho... Se falasse, pô, Leiro, você votaria no escudo sem estrela? Eu provavelmente não votaria. Teria que ser muito bonito, muito top pra eu poder votar no escudo sem estrela.